Salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, né? Fiquei um tempo aí sem postar, mas é porque final de ano, muito trabalho, questão da escola, e realmente eu não tive tempo para organizar ideias para vídeo novo. Mas a gente tá voltando aí agora, né? Mês de janeiro de 2024, né? Um feliz ano novo a todos, e que seja um ano de muita produtividade para todos nós, né? E por que eu tô gravando agora no começo de janeiro, né? Não é nada por acaso, né? Eu escolhi esse dia, esse tema pra gente debater um pouquinho. Afinal, hoje é 8 de janeiro de 2024. Hoje faz um ano da tentativa de golpe institucional que o Brasil sofreu, né? Lembrando que em 8 de janeiro de 2023, assim que o governo Lula assumiu, uma turma de radicais bolsonaristas, né, de extrema direita, reacionários, conservadores, tentaram impedir que o governo Lula prosseguisse, né, e tomaram o poder à base da força, né, destruindo o Palácio do Planalto, o Senado, a Câmara de Deputados, num verdadeiro cenário de guerra civil, né, com conivência assim, um dia lamentável para a democracia brasileira, mas que no fim prevaleceu, né, a vontade das instituições políticas do Brasil. Então, eu me chamo Bruno Correia, sou professor de História, né? Aqui no canal falo de humanidades, tema de História, Política, Sociologia. Convido a você a se inscrever no canal para mais vídeos, né? E hoje a gente vai debater sobre o 8 de janeiro, o que é que ele significou e significa até hoje para a democracia e a política do Brasil. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha, que você vai estar ajudando bastante o meu trabalho. Primeiro de tudo, é válido salientar que o Brasil é especialista na cultura de golpe de Estado, né? Então vale fazer uma ressalva aqui, uma recapitulação, que o Brasil ele passa por diversos golpes de Estado em diversos momentos, em diversos modelos políticos na sua história, né? Dom Pedro dá um golpe na sua Constituição, né? Outorgando a sua própria Constituição após a independência. Tem um golpe da maioridade penal, maioridade penal não, a maioridade do Dom Pedro II, né, que faz ele assumir com 15 anos. Você tem um golpe da República, você tem um golpe do próprio Floriano Peixoto no Marechal Deodoro da Fonseca, logo depois da proclamação da República. Você tem um golpe de 30 com Getúlio Vargas, você tem um golpe que institui o Estado Novo de Getúlio Vargas, você tem um golpe que destitui Getúlio Vargas de 45, você tem um golpe de 64, a ditadura empresarial civil militar, e você tem o golpe institucional de 2016 da presidente Dilma, né, todo o complô feito para depô-la, e mais recentemente a tentativa de golpe, né, que, enfim, várias tentativas frustradas também, né, o de Juscelino Kubitschek, do João Goulart, antes dele assumir, né, e agora essa de 2023. Só que essa de 2023, ela tem uma característica particular apenas dela, né? Ela é a primeira tentativa de golpe que teve certo apelo popular, obviamente é um grupo restrito, né, mas formado por pessoas civis, por pessoas comuns, irradiadas numa ideologia conservadora, reacionária, né, que foi amplamente divulgada, amplamente debatida, discutida com o último presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que Jair Bolsonaro, fazendo a recapitulação, ele é a síntese e o suco do reacionarismo aqui no Brasil, né? O Bolsonaro ele é um saudosista da ditadura militar, né? Sempre na sua carreira política teve um apreço até pelo nacional-desenvolvimentismo, né, da ditadura militar, até encontrar a agenda neoliberal do Paulo Guedes, que fez com que ele tivesse apreço e apoio do grande empresariado, do mercado financeiro, do mercado rentista do Brasil e da classe média alta. Mas o Bolsonaro, ideologicamente, ele é reacionário. O que é reacionário? Fazer essa distinção, até porque conservador e reacionário tem uma diferença aí. Conservador, né, a gente vai fazer essa diferença aqui, é aquele que tenta preservar os valores, as instituições políticas e públicas, daquilo que ele acha que deu certo, né? Mas ele ainda assim admite a mudança, né? O conservador, ele sabe que uma coisa estática ela não funciona, então o progresso, o tempo,
ele vai trazendo, só que aos poucos. Você não tem uma mudança abrupta de uma hora para outra. Você não tem uma reforma das instituições políticas, econômicas, sociais de uma hora para outra. Essas mudanças são feitas de forma gradual, de forma lenta, né, porque elas são inevitáveis, mas você tentando conservar, é por isso que daí vem conservadorismo, né, aquilo que deu certo na sociedade, né? Basicamente, os conservadores brasileiros é a família tradicional, é o cristianismo, é a família paternalista, é um Estado, né, sem intervenção na economia, aí vai entrar no liberalismo também. Então essas instituições, essas formas de se fazerem política, de se organizar em sociedade, são consideradas conservadoras. O que difere do reacionarismo. O reacionário, por assim, pelo próprio critério técnico do conceito, o reacionário ele não quer conservar algo, mas sim destruir uma ordem vigente para voltar à ordem de tempos antâneos. Então vejam, todos os movimentos de extrema direita recentes, né, eles têm um quê de reacionarismo. Trump em 2016 nos Estados Unidos, o Milei na Argentina, o Bolsonaro, principalmente aqui no Brasil, eles têm, mas principalmente o Bolsonaro, eles têm uma característica reacionária muito forte. E qual que é o ponto reacionarismo do reacionário no governo Bolsonaro, né? É restabelecer a ordem da ditadura militar, ou até de século XVIII, século XVII aqui no Brasil, onde as figuras, as famílias brasileiras eram formadas pelo paternalismo, pelo mandonismo, pelo clientelismo, né, pelo clientelismo já no século XIX, né, mais assim, uma estrutura fundial agrária, uma figura paternal liderando a família, uma mulher submissa, os filhos obedecendo aos pais, uma igreja bastante influente no Estado. Então, restabelecer essa ordem que foi perdida pelo liberalismo político, né, pela modernidade, né, do pós-iluminismo. Então, essa tentativa de resgate a tempos dourados, ou tempos de ordem, caracteriza o reacionarismo. Enquanto o conservadorismo ele tenta manter uma ordem social vigente, mudando aos poucos, né, o conservador ele não apenas não quer manter, mas ele quer regredir a tempos de glória, né? Isso é uma característica muito forte da extrema-direita, né? O fascismo de Mussolini na Itália, que buscava resgatar o Império Romano, né, do mau império que já existiu. O reacionarismo também na Alemanha nazista de Hitler, com o terceiro Reich, né, o primeiro Reich tinha sido os povos germânicos, né, o grande império de antigamente, o segundo era o império de Otto von Bismarck no século XIX, e o terceiro Reich seria justamente a Alemanha nazista liderada por Hitler, né? Então vejo como o reacionarismo ele é bastante presente na cultura e no discurso do modo de se fazer política bolsonarista. Aliada a essa vontade, nessa cultura de golpe de Estado do Brasil, do brasileiro, das instituições políticas, principalmente o Exército, tá, gente? Você vai lembrar que os golpes de Estado que eu citei, em 89 é militar, em 91 é militar, né? Na década de 20 é um movimento tenentista ligado aos militares, né? Em 64, né, como a gente sabe, é um golpe liderado pelos militares, que começam 20 anos aí de governos de militares. Então os militares eles têm esse histórico, né, de restauradores da ordem, né, uma ordem que seria perdida por diversos motivos, né, mas principalmente historicamente o comunismo no século XX seria essa grande bandeira, né, esse grande fantasma que fez com que os militares tivessem essa pecha, né, de restauradores da ordem democrática, né, que no século XXI, como o comunismo não é um movimento de força, não é um movimento de massas no Brasil, como fora no século XX, então esse comunismo vira uma esquerda em geral, né, mesmo que as pessoas não sejam de esquerda, né, então para o conservadorismo reacionário, né, que foge da alçada do governo, da ideologia do Bolsonaro, então todo mundo é esquerda, todo mundo está fazendo parte de uma agenda globalista comunista, de degeneração da família, de destruição da igreja, de perseguição dos cristãos, de isso, daquilo, de destruição da família
e da ordem ocidental, né? Então deve ser combatido. E aí vai até a própria direita liberal, vai o centrão e obviamente uma esquerda liberal, uma esquerda social-democrata, os comunistas, vai tudo no mesmo balaio, porque o que importa é esse discurso maniqueísta, né? Que é interessante também a gente analisar. É o nós e eles, né? Fuzilar a petralhada. Ou seja, quem está do outro lado, né, é inimigo e deve ser combatido na forma física, não apenas na forma ideológica, até porque é muito difícil, né? O conservadorismo reacionário, principalmente aqui no Brasil, ele é dotado de pouquíssima materialidade de raciocínio lógico, né? De fatos históricos, sociais, políticos, econômicos, né? E aí você também tem nesse balaio até discursos negacionistas, né? Vai lembrar do discurso da vacina e etc. Mas tudo isso forma o movimento reacionário, né, que se instaurou no Brasil nas últimas décadas. Bom, e aí no 8 de janeiro, né, de 2023, né, como vocês lembram, houve uma tentativa de tomada de golpe por parte desses manifestantes bolsonaristas extremistas que achavam que o resultado das eleições tinham sido fraudados pelo Supremo Tribunal, tá, por diversas pessoas, e que fazia com que o Lula fosse eleito indevidamente, que o Bolsonaro seria realmente o vencedor dessas eleições. E aí, como eles se sentiram desonrados, ou traídos, ou roubados pelas eleições, eles não por acaso, né, depois de muita incitação, né, vai lembrar que o Bolsonaro passou anos e anos atacando o Supremo, atacando novamente a esquerda, duvidando do processo eleitoral. E óbvio que ele, como líder máximo dessa direita, ele vai ter bastante influência. E essas pessoas se deixaram guiar pelas falas dele, né? Então ele é sim um dos, né, junto com o Olavo de Carvalho e diversas outras pessoas, mas ele é um dos principais mentores, né, da tentativa de golpe de 2023. Mas o interessante aqui é ver como é que esses bolsonaristas, né, essas pessoas comuns, trabalhadores, né, financiados obviamente pelo capital, mas são pessoas comuns, são pessoas de classe média baixa, classe média, até pessoas de classe popular, participaram de uma tentativa de tomada de poder e depredação do espaço público político aqui do Brasil. É interessante porque eles achavam que ao invadir o Palácio do Planalto, a Câmara dos Deputados, o Supremo, eles achavam que aquele prédio era a representação do poder, né? Aliás, representação do poder mas eles achavam que tomando aquilo, eles estariam consumindo algo, né? Ou consumando a sua própria tomada de poder político, né? Ou seja, vamos invadir o Palácio do Planalto, quando a gente invadir é nosso, a gente coloca quem a gente quiser, ou a gente vai criar um estado de pânico geral, né? O exército vai ser obrigado a intervir, vai declarar estado de exceção, o Lula vai deixar de ser presidente e o Bolsonaro vai ser, né, voltar para a presidência. Então como eu falei para vocês, o conservadorismo reacionário, ele não tem muito lastro na lógica, né? Não é um movimento dotado de muita inteligência. Então o que vale muito é a força, né? É a perseguição, é a intolerância. E aí isso fez com que o plano fracassasse. Além disso, eles não tiveram muito apoio de dentro, né? Apesar de alguns generais de alta patente do exército estarem ao lado deles, mas a grande maioria, exército, aeronáutica, forças armadas no geral, e a população em geral no Brasil, né? E é importante que a gente vai entrar no último ponto aqui do vídeo, que é esse memorial da democracia, que é muito importante a gente construir no Brasil, né? Então, uma tentativa de golpe sem apoio interno, né, das Forças Armadas em peso, né, e toda essa repercussão que deu, isso fez com que o golpe simplesmente fracassasse, né? E a gente visse apenas cenas de vândalos, de depredadores, mas em ações terroristas contra o Estado Democrático de Direito aqui no Brasil. E para encerrar o vídeo, é importante a gente trabalhar, né, e exercitar esse domínio do conceito de democracia, né? Por que é importante falar em democracia, né? Não apenas por um conceito político que é bonito, que faz parte de uma agenda. É muito importante a gente debater democracia, desde sala de aula até movimentos populares, no trabalho, enfim, em diversos momentos da nossa vida, porque é o único sistema político que faz com que todos os cidadãos sejam ouvidos, né, pelos conselhos populares, pelos votos representativos, pelas auditorias públicas,
por diversos espaços que são cedidos democraticamente para que os cidadãos possam falar das suas demandas, possam criticar, possam elogiar os governantes que a gente próprio elege, né? Dizer que está bom, que está ruim, o que é que pode melhorar, qual é a demanda mais importante, o que é mais crítico, né? E, infelizmente, isso nos últimos anos vem sido atacado bastantemente. Né? É óbvio que, como eu já falei, a cultura de golpe de Estado aqui no Brasil é muito forte, mas depois da Constituição de 88, onde a gente sai de uma ditadura que foi muito severa, né? A ditadura empresarial, civil, militar, e olha que nem foi a mais severa da América Latina, né? Os números da Argentina falam em mais ou menos 6 vezes mais do que do Brasil. Só que na Argentina eles puniram, né, os responsáveis pela ditadura civil-militar. Aqui no Brasil você tem uma anistia muito grande, né? E infelizmente aqui no Brasil atacar os espaços democráticos é bastante comum, né? Não é muito reprimido, digamos assim. Então é importante a gente trabalhar isso em sala de aula, é importante a gente sim defender que o conceito democrático, o regime democrático é o melhor, é o mais adequado e aqui sem querer fazer juízo de valor, né? Mas a gente sabe que o que os regimes ditatoriais aqui no Brasil, ou autoritários, já promoveram, né? No Estado Novo de Vargas, na ditadura militar, na própria República Velha, né? Que era uma democracia só de fachada. Então é isso, né? Então fica aí de reflexão. Esperamos que isso nunca mais se repita, que haja uma consciência popular de preservação dos espaços democráticos, né, do Palácio do Planalto, da atividade parlamentar e da democracia como um todo. Né? Então, se você gostou do vídeo, dá um like, comenta, compartilha. Né? Eu fico por aqui. O que é que você acha? O que é que você tem a dizer sobre esse dia, um ano depois da tentativa de golpe dos bolsonaristas? Compartilhe o vídeo com amigos, em grupos que se interessam, né? Dá um like, se inscreve no canal para me ajudar. E ao longo do ano a gente espera aí que a gente tenha conteúdos melhores, mais desenvolvidos e que possam ser de interesse de vocês. Muito obrigado.